Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 28 de julho, terça-feira, da 17ª semana do Tempo Comum. Peçamos a colaboração de Deus para conosco, para que nunca nos falte o seu amparo. E apesar da nossa fraqueza e apesar de sermos pecadores, que o Senhor nos torne fortes e santos para juntos com Ele conseguirmos cumprir bem com a nossa missão. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos acompanhando o capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, onde Mateus recolhe todas as parábolas de Jesus, especialmente as parábolas do reino. E Jesus hoje aqui, neste pequeno trecho que acabamos de ouvir, ele explica uma das suas parábolas, a parábola do joio e do trigo. E principalmente neste Evangelho, Jesus quer mostrar o quê? Que Deus é paciente. Imaginemos nós se Deus fosse intolerante. O que seria de nós, né? Mas Deus não pode dar acolhida ao mal. Uma coisa que as pessoas se esquecem, meus queridos irmãos e irmãs, é que existe vida depois dessa nossa vida terrena, a vida eterna. Que existe o céu, mas também existe o inferno. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos que Deus não pode acolher no céu o mal e aqueles que seguiram o mal. Então, uma reflexão que a gente já deve fazer aqui logo de cara, né? Estamos semeando o quê? O nosso trigo, boa semente, ou estamos semeando o joio em nós e na vida dos outros? Então, por isso, Jesus também faz aqui uma severa advertência para quem semeia o joio. Por quê? O joio oprime e suga a boa semente. E isso nós devemos pensar, né? O joio lançado, muitas vezes por nós, pela nossa boca, aqui podemos até dar o nome, a fofoca, ele oprime a semente, a boa semente, oprime a palavra de Deus. Então a última palavra é sempre
de Deus. Isso nos dá uma imensa esperança. Mas, como já disse, severa é a advertência para quem pratica ou semeia o joio. Na atual circunstância em que vivemos, quem de nós pode distinguir realmente o grão do joio, a boa semente da semente ruim? Só Deus pode fazer isso. Nós não temos capacidade humana para distinguir o grão do joio. Nós não temos capacidade humana para fazer separações entre quem é bom e quem não é bom. Quem é de direita, quem é de esquerda. Aqueles que fazem a colheita da boa semente ou aqueles que trabalham com o diabo e semeiam a discórdia. Então, nós não temos capacidade de fazer isso. Por isso que só Deus pode julgar. Nós podemos, com isso, entrar num erro muito grave, que é o erro da intolerância e da impaciência. Deus não é intolerante e Deus também não é impaciente. Deus vai tolerando, o joio no meio do trigo. Deus tem paciência. Claro que o joio não vai se transformar em trigo, mas Deus espera que mais cresça o trigo do que o joio. Então a paciência de Deus nos estimula à conversão. Sendo assim, o mal atormenta quem quer se afastar de Deus. Isso é, a palavra de Deus nos acalenta, mas aqueles que praticam o mal, a palavra de Deus também atormenta. Atormenta porque Deus fala à consciência, Deus fala ao coração. E esse atormentar significa o quê? Processo de conversão, deixar-se tocar por Deus. Aqueles que semeiam o joio são atormentados por Deus para que também entrem para o lado da boa semente. Porque aqueles que praticam o bem se tornam luminosos como Deus e com Deus para sempre. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, vamos nós também pedir ao Senhor nosso Deus que tenhamos um coração fértil para que, acolhendo a boa palavra, a gente possa produzir também bons frutos. Que a semente do joio nunca caia no nosso coração. Nunca faça de nós pessoas semeadoras do mal, mas sim sempre semeadoras do bem. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima terça-feira, na paz do Senhor.